Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E lá também em Monterrey, Nuevo León, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus o abençoe grandemente e continue usando a favor da igreja neste tempo final. E a todos os irmãos lá em Monterrey, eu os parabenizo nessa construção que estão realizando a ampliação do salão, ao qual eu peço que estejam braço a braço ali com o reverendo Epifânio Lopes para terminar em breve essa ampliação ali em Monterrey e assim ter um lugar mais cômodo para as atividades que estarão sendo realizadas lá em Monterrey. Para esta ocasião, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 em adelante, onde nos diz: versículo 20 em diante, onde nos diz: aqui, eu estou à porta e chamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele escreve Apocalipse 11, versículo 15. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele escreve: não há rei sem cetro. O vencedor sentando-se no trono do reino de Davi. Podem sentar, queiram ter a bondade. O vencedor sentando-se no trono do reino de Davi. Na mensagem Pastores com suas congregações, preparando-se para a transformação em rapto, nos diz, foi pregado em 9 de agosto de 2009, em Guatemala, nos diz, já identificamos todas essas coisas que estão ligadas à grande carpa catedral, ao último dia, ao fim do século, ao fim do mundo e ao fim da dispensação da graça e entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Na mensagem, Josué, o grande guerreiro, aí nos diz algo muito importante. E também no livro das 70 semanas de Daniel. Vamos ir aí primeiro. 70 semanas de Daniel, página 15. Página 15. Diz aqui na página 15, a outra versão é a 18. Aqui é na página 15, na outra versão é 18, onde começa a dizer: como cada selo rompido na palavra de Deus, como cada selo é rompido na palavra de Deus, revela ao homem dessa era em que estamos vivendo, o espírito da era, a igreja da era. Apocalipse 10, no final encontramos quando o último selo foi rompido. O último selo é o sétimo selo. Encontramos o anjo em pé, com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com suas mãos levantadas ao céu e um arco-íris sobre sua cabeça.
jurando pelo que vive para sempre, para todo sempre, que o tempo se acabou no último selo. E ele escreve aí em cima a redenção na segunda vinda. Ou seja, no último selo, no sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. E você espere até que entremos a estes selos e ver onde esses selos estão. Depois você encontrará 70 semanas. Então, vejam onde estão os selos. À esquerda tinha escrito para cima Apocalipse 10. Também 8. Versículo 1. E 1 do 10 ao 20. O tempo terminou, a redenção se acabou. Agora é o leão e o juiz. Ele é seu salvador esta manhã, mas um dia ele será seu juiz. Que dia? Depois da dispensação da graça, com a vinda desse anjo forte. O oitavo através do primeiro, o verso 14, versículo 14 do capítulo 5 nos revela o tempo para o Cordeiro ser adorado no céu. E na terra, o livro selado com 7 selos. O digno Cordeiro, o parente redentor. E desde o versículo 8 até o 14, anjos o adoram, os anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram. E João o adorou. E João o adorou tanto até que disse: toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra me ouviram dizendo: bênção, poder, sabedoria sejam ao Cordeiro. O tempo de adoração para o Rei Cordeiro. E escreve à direita para cima Apocalipse 5. E em cima na margem escreve: o tempo de redenção terminou. Diz o anjo forte de Apocalipse 10, do 1 em diante. Ou seja, do 1, um traço, ao 10. O tempo de redenção terminou, diz o anjo forte de Apocalipse 10. Agora, para dizer que o tempo terminou, esse anjo forte tem que se encarnar para dizer que o tempo se acabou, que o tempo da dispensação da graça terminou. Agora vejam na mensagem que eu lhes disse há alguns minutos atrás, Josué, o grande guerreiro, nos diz na página 14 desta mensagem, vejam a razão que eles a rejeitaram. Eles viajaram 40 anos mais no deserto porque a recusaram. O que é que sustentou todas essas coisas, que impediu todas essas coisas? Eu creio que a vinda de Cristo, essência, está em meu coração. É melhor eu dizer isso. A vinda de Cristo está atrasada, é passada de tempo. É passada de tempo, está atrasada. E ele aí faz uma flecha para o lado esquerdo e escreve 1906 mais 120 e escreve 2026. Agora, a dispensação da graça, vejam, teve um começo e o vemos no livro das eras, no desenho que fez o reverendo William Branham, onde ele nos mostrou ali as eras e também nos mostrou
os anos de cada era. E no desenho que está aí na parte da frente do livro, aí nos mostra os anos que começou e que terminou cada era. E chegou ao ano 1906, que foi o ano em que ele 9 de abril desse ano, 1906, caiu o Espírito Santo na Rua Azusa ali, em Los Angeles, Califórnia. E teve um impacto lá no Chile. Agora vejam, aí não coloca o final, como num escrito que ele nos deixou das datas, e quando coloca 1906 como começo da era de Laodiceia, do lado não coloca o ano onde termina. Agora, já amanhã se completa o dia que nasceu o reverendo William Branham, 6 de abril de 1909. E já o 9 de abril está se cumprindo, vejam, 120 anos. Agora, vejam, aqui ele continua dizendo, nos dias de Noé, um pouquinho antes onde eu parei, vocês dirão, pregador, do que estás falando? A Bíblia. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Deus foi paciente, não querendo que ninguém perecesse. Deus é paciente. Sua vinda está atrasada, é passada de tempo. Teríamos entrado no milênio há 40 anos. Se o povo tivesse se submetido a Deus, mas ao invés disso, eles voltaram, recuaram e se organizaram e se amarraram, até os pentecostais e todos os demais, sob o velho sistema. Disseram, temos uma igreja, vamos nos unir a uma igreja e veremos se podemos conseguir mais membros do que eles. E um deles se levantou do meio do grupo e disse, vocês sabem, eu não creio que Jesus vem num cavalo branco, ele vem numa nuvem branca. Ele vai até lá e faz para si uma organização e consegue alguns quantos membros nela. E outro diz, vocês sabem, eu creio que deveríamos ser batizados dessa forma. Assim que ele faz para si uma organização. E outro diz, eu creio que deveríamos ser batizados para frente. E faz para si uma organização. É o mesmo velho sistema mundano, mas Deus, nestes últimos dias, está chamando para sair do caos, fora do meio de tudo isso. O homem não pode fazer isso e nunca o fará, mas o próprio Cristo virá e chamará. Como ele diz ali em Isaías, capítulo 52, versículo, vamos ver aqui. Isaías capítulo 52, versículo 6 diz, portanto meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse, sim, eu mesmo. O mesmo Senhor esclareceria tudo em sua vinda.
Mas Cristo mesmo virá e chamará. Então cruzaremos o Jordão. Cruzaremos o Jordão. Agora, note, olhe bem para eles. Eles estavam sentados no deserto. Aqui estava a evidência do regresso. Agora vai narrar algo muito importante aqui. Do tempo quando estavam diante do Jordão para passar a terra prometida. Diz: Por que ele pensou que podiam fazê-lo? Ou seja, Josué. Por que pensou que podiam fazê-lo? Pois Moisés disse, melhor dito, Deus disse a Moisés, desde a coluna de fogo disse, agora vejam, eu lhes dou a Palestina. É de vocês. Eu a dei a vosso pai Abraão. E eu lhe disse que todos vocês morariam lá. E eu quero que vocês observem outra coisa. Quantas gerações foram necessárias para sair? 40. Ou seja, 40 anos é considerado uma geração na Bíblia. 400 anos. Isso dá 8 gerações. E ele escreve 8 gerações. À esquerda, à direita diz uma pedra angular, as eras e as divide. E escreve 8 na pedra angular. Note, então quando menos pensaram, eles, ou seja, Moisés saiu e eles mesmos retrocederam. O próprio povo foram por outros 40 anos. Eles se aproximaram da Palestina. Foram outros 40 anos. 10 gerações. Significado 10 tribos. Significando 10 tribos. E as meias tribos. Certamente para dividir o tempo, e aí à esquerda ele escreve 10 gerações, e em cima escreveu, não passará essa geração. Certamente, para dividir o tempo. Como é que eles perfeitamente cumpriram cada palavra por inspiração? Não há nenhuma palavra que não seja inspirada na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então chegaram a Cádiz, onde puderam ser julgados. Agora onde? Em Cádiz Barneia. E então as igrejas, estando todas estabelecidas no concílio, disseram, há alguns anos atrás, poderíamos considerar esse batismo do Espírito Santo? Poderíamos considerar o retorno dos dons do Espírito à igreja? Vou dizer o que isso faria. Estando o nosso documento redigido dessa maneira, não podemos dar um passo para isso. O outro disse, não podemos recebê-lo. Outros disseram, não podemos recebê-lo. Mas houve algumas pessoas que disseram, melhor dito, que foram à terra prometida e regressaram com a evidência dela, que a cura era correta, que o Espírito Santo é correto, que os poderes de Deus são corretos, e a própria terra prometida que nos foi prometido é correta. Sim, Senhor. Aí embaixo ele escreve Gen, um traço, geração, produto dos gens. Gen, um traço, geração, produto dos gens. Agora, quando Josué estava lá, caminhando ao redor depois de que cruzou o Jordão, então ele começou a comer do fruto da terra. Tinham comido 2 ou 3 uvinhas por aí. Ele tinha provado desse fruto. Bom, seguramente, se trouxe o cacho, que 2 homens não podiam quase com um, não pense que tinha dado uma provadinha já lá. Então começou a comer do fruto da terra. Posso imaginar Josué nessa manhã, depois de ter tido uma grande visão do Senhor dizendo, eu estarei contigo. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. O chamou numa noite e disse, agora veja Josué, ele tinha dado uma visão e disse,
Agora, meu servo Moisés morreu. Levanta-te e passe este Jordão, tu e todo o exército de Israel. E o Senhor teu Deus estará contigo. Ninguém poderá te fazer frente em todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Somente que sejas valente e não te desanimes. Simplesmente siga em frente. Eu estarei contigo. Todo lugar em que pisar a planta de vosso pé será vossa posse. Pegadas significam possessão, meu irmão. Pegadas significam possessão. O que a igreja necessita nessa noite são algumas pegadas mais. Vocês recordam o que viemos falando? O que a igreja necessita nessa noite são algumas pegadas mais aqui nessa terra. Não fiquem muito tempo ao redor do Jordão. Saiamos e vejamos o que é que temos. Muito bem. Cada vez que ele fazia uma pegada, cada vez que ele colocava seu pé, era uma possessão. Eu posso ver Josué, depois que teve a visão, ele disse: agora, reúnam todo Israel e se coloquem ao lado do Jordão. Santifiquem-se, lavem vossas roupas e venham às margens pela manhã. Isso está em Josué. No capítulo, os primeiros capítulos de Josué, onde ele os mandou a santificar. Josué capítulo 3, versículo 1, vejam, diz: levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Recordem que o Jordão representa a morte. O Jordão neste tempo é a grande tribulação, a qual está por acontecer. E depois de 3 dias, os oficiais recorreram o campamento. 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia, a fim de que sepais o caminho por onde haveis de ir. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Onde tinham que estar atrás da arca, não podiam estar nem ao lado, nem à frente. Tinham que estar atrás da arca. Porque não tinham passado antes eles por este caminho. E o único que sabia o caminho era o Espírito Santo por meio do guia. E ali o guia era quem? Josué. Porque por este caminho nunca passaste antes. E não vos chegueis a ela. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E ele escreve à direita: santificai-vos. Agora veja que ele continua dizendo: santifiquem-se, lavem vossas roupas e venham à ribeira pela manhã, e eu lhes mostrarei o que é a glória de Deus. Amém. Nos vem à mente a citação da igreja: me dê uma igreja. Porque para realizar uma obra, um trabalho, na página 6, vejam, parágrafo 49. Para Deus realizar um trabalho, uma obra, por meio do povo, o grupo, o indivíduo, o grupo, o povo, tem que colocar algo de si. Vejam, quando foram aparecer os anjos ao irmão Branham,
Ele disse, tem que se consagrar. Vê, sempre há algo que o ser humano tem que fazer. Tem que dar um passo. Tem que sair desse conforto. Agora, para ver a glória de Deus ali no tempo de Josué, ele mandou santificarem-se. Façam, para que vejam. Agora vejam, ele aqui diz, com a igreja no tempo final. Página 6 do livro de Citações, parágrafo 49. Ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano tudo o que todos os teólogos fracassaram de fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Eles têm fé, o remanente pequeno, depois que as portas dos gentios é fechada, ou seja, depois que a dispensação da graça é fechada. Deus ungirá uma igreja então. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas Ele está fazendo hoje. Vejam, depois disso, coisas iriam tomar lugar, ou tomariam lugar. E isso é o que Ele aqui está dizendo. E eu mostrarei o que é a glória de Deus. Amém. Ele teve uma visão. Deus disse em sua palavra. A palavra disse, eu vos dei a terra. Ela é vossa possessão. Agora, por que ele não foi lá e expulsou todos os filisteus e assim por diante? Ou seja, Josué, por que ele não foi lá e os tirou? E eu diria assim, ou seja, o irmão Branham disse, e eu diria isto, por favor, vocês têm que fazer algo também. Deus não faz nada à força. Você tem que crer. Você tem que lutar. Como Peter Cartwright disse ao bêbado naquele dia. Muitos de vocês leram dele, disse, o que você vai fazer aqui? Ou seja, essa pessoa disse, era um bêbado que estava ali, e disse, o que você vai fazer aqui? Respondeu, vou ter uma reunião. Disse, quem te disse? Ele disse, o Senhor. Disse, tem que me derrotar primeiro. Tem que me derrotar primeiro. Disse, bom, se isso é o que eu tenho que fazer agora mesmo, tudo bem. Tirou o casaco e o golpeou, o surrou. Subiu em cima dele e bateu forte no rosto e disse, eu devo lutar se vou reinar. Aumente meu ânimo, minha coragem, Senhor. Deu uma surra no sujeito e disse, já? É suficiente? Ou seja, deu até para levar, não aguentar, como disse. E disse, já? É suficiente? E disse, sim, qualquer um. Apertou-lhe a mão. Ele voltou e foi salvo. Vejam. Pelas boas ou pelas más. Mas vejam, a ele funcionou os golpes. Foi salvo. Agora veja, ele diz. É isso que nós necessitamos fazer. Você tem que lutar, não com os punhos, mas com o poder de Deus, com o seu testemunho. É assim como você vence. E ele escreve Apocalipse 3:21. Por meio do sangue do Cordeiro e seu testemunho. E ele escreve Apocalipse 12:9-11. Diga ao diabo que ele não tem nenhuma corda amarrada sobre você. Tu me colocou essa doença, mas Cristo me livrou dela. Ele me prometeu isso. Agora vejam isso. Eu lhes enviarei um sinal. Haverá uma coluna de fogo que os guiará por todo o caminho. Vocês unicamente sigam-na. Aí desenha uma pedra angular. E as eras à direita. Ela os levará. Isso é correto. E eles chegaram ali e acontece que a coluna de fogo tinha se tornado um homem. E ele escreve na terra prometida à esquerda. Ele disse, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Disse, chegamos até aqui, agora é preciso seguir em frente. Josué 5 é onde está esse encontro.
Vamos ver. 5:13 diz, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí em frente, Josué foi comissionado para ir sempre de frente, em frente, para frente, sem medo. E assim é o líder do tempo final e o grupo. Sempre vão para frente, de frente. Não importa o que atravessa na frente. Eles vão de frente. Ele respondeu, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E perguntou-lhe, o que diz meu senhor ao seu servo? Ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. O mesmo e a mesma experiência que Moisés teve ali na sarça, a teve depois Josué, o sucessor de Moisés. Agora continua dizendo, agora, ali estava toda essa grande terra diante deles. Todos eram militares. E agora o príncipe do exército do Senhor era um militar também. Assim que ele disse, agora Josué, não temas, eu estarei contigo e ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ó Senhor, disse Josué, agora vamos ver como é a terra. Então, ele enviou alguns espias. Eles foram e a prostituta Raabe os escondeu durante a noite. Eu quero que vocês observem outra coisa. Notem o que aconteceu quando eles estavam lá, na casa da prostituta Raabe. A prostituta Raabe os escondeu debaixo do linho, em cima do teto. Mandou os homens saírem pelos portões. Eles voltaram e disseram, vejam, disseram, agora observe como Deus está se movendo. Eles estão levando essa palavra de alento a Josué, ou seja, regressa e diz a Josué o que aconteceu. Disse, toda a terra desfalece por causa de ti. Disse, ouvimos o que o Senhor fez por vocês. Amém. Eu gosto disso. Não se preocupem. Deus tem um bom tempo por vir no futuro. Todo o país tem medo de vocês. Ao ouvir que o Senhor secou o Mar Vermelho e permitiu que vocês atravessassem, afogou o exército do faraó, alimentou-os com maná no deserto e levantou uma serpente de bronze para expiação. Ele fez todas essas coisas por vocês. E eu sei como vocês destruíram a Og e os outros reis. Eu vi o que vocês fizeram. Os destruíram completamente. E quando nós ouvimos isto, que vocês estavam vindo em nossa direção, isso é Raabe falando para eles, dizendo que se estava falando ali no povo. E quando nós ouvimos isto e que vocês vinham em nossa direção, desmaiamos, desfalecemos. Não há mais coragem em ninguém. Quando eles voltaram e contaram isso a Josué, eu posso imaginá-lo girando a espada no ar e dizendo, glória a Deus. Sacou a espada, glória a Deus. Ele vai adiante de nós. Vejam. Amém. Amém. O que os fez desfalecer, desmaiar? O que os tornou tão fracos quando eles eram maiores? Que coisa, eles disseram. Parecíamos como gafanhotos perto deles, ou seja, eram gigantes e agora tinham desmaiado. Que coisa os fez que desmaiasse?
Como eles podiam desmaiar? Eles estavam fortificados atrás de grandes muralhas, com grandes fundas e pedras e tudo, lanças e tudo mais. Os excediam em número milhares de vezes. Certamente que eles podiam, pois estavam todos unidos. Por que não podemos colocar para correr aquele bando de homenzinhos desprezíveis, com minúsculas e raquíticas, que pelejam com velhas foices e coisas que nem são militares? A única coisa que eles são, caminhando com essas velhas sandálias, não são guerreiros. Eles são os camponeses e fanáticos e santos roladores. Bom, por que não podemos? Ali em pé, junto à margem, gritando e berrando, trazendo desgraça. Ou seja, em pé ali no Jordão. Bom, por que não podemos nos armar e ir contra eles? Mas não havia nada em seus corações. Por quê? Deus disse: eu enviarei o meu temor diante de vocês. Eu enviarei o meu temor diante de vocês. Amém. Aí está. Eu enviarei o meu temor diante de vocês, pois vocês são meu povo. O meu povo compacto. Agora, com o povo do novo pacto, esse temor vai à frente, vai adiante. E conquistaremos a terra prometida que ele disse que vamos receber. Porque, se assim ocorreu com o povo hebreu, o Israel terreno, também com o Israel celestial acontecerá o mesmo. Eu os chamei por eleição, eu os escolhi, eu os coloquei no corpo e estão circuncidados. E essa circuncisão é na alma, no coração. Agora vocês são crentes e vocês sigam em frente. Eu estou com vocês. Tudo lhes pertence. Ou seja, essa terra prometida nos pertence. Agora vejam, aqui no livro dos selos, na página 86, aqui nos diz: ele vem para levar seus súditos. 86 embaixo, no último parágrafo. Ele vem para levar os seus súditos. Para levar seus súditos. Ele revelou seus segredos. E eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. E escreve em cima a dispensação da graça de redenção. Aí, a todo cumprimento, já se acabou. Terminou. Bem, agora ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor, para ser o leão rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o ensinamento do Antigo Testamento. Quando o sangue se afastava do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro degolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. Aqui à esquerda, na 86, à esquerda embaixo ele escreve juízo. E ele então já não é um cordeiro, mas um leão, o rei. E clama pela sua rainha, que venha se colocar ao seu lado, assim como Josué os chamou ali diante do Jordão para que se colocasse ao lado dele e seguisse a arca quando a arca começasse rumo à terra prometida. Assim também ele, ao tomar o título de propriedade e trazê-lo à terra, diz a sua noiva que se coloque ao seu lado. E ele escreve ali: se colocar na pedra angular para julgar o mundo. E à esquerda desenha uma pedra angular, as eras e a flecha para a pedra angular. Aí, e em cima ele escreve: já não é cordeiro, mas leão. E também escreve:
leão, um traço, rei. E também escreve o sexto selo é igual, juízo. Agora, miren, sigue dizendo aqui. Agora vejam, ele continua dizendo aqui. Em e sob a mensagem do Evangelho do Reino, será que a humanidade, começando pelos crentes em Cristo, e continuando com o povo hebreu, e depois continuando com todas as nações, que a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, como diz na Escritura em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9, Zacarias, capítulo 14, versículo 9, onde nos diz da seguinte maneira, e vamos ler, para que todos tenham um quadro claro do que estará acontecendo neste tempo final. Nessa versão diz Jeová, em outras versões pode dizer o Senhor ou o Eterno ou Elohim. Vamos ler como diz essa versão. E Jeová será rei sobre toda a terra. Isso será Deus através do Messias príncipe reinando sobre toda a terra, sobre toda a terra de Israel, e sobre toda a terra do Oriente Médio, e sobre toda a terra de todas as nações, porque como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono e reino de Davi, e o restaurará. Na página 50 deste livro de citações, parágrafo 434, diz: Vem Cristo ali, ao que vencer regerá ou reinará sobre cidades, os vencedores. E ele escreve em cima, ao que vencer regirá sobre nações e cidades. Ao que vencer regirá sobre nações e cidades. Agora continua dizendo, como filho do homem, ele é o herdeiro ao planeta Terra completo, e vai reinar sobre o planeta Terra sentando-se no trono de Davi. Jerusalém será a capital, e todo o território de Israel será o Distrito Federal. Aqui no livro das 70 semanas de Daniel, na página 14, que é a 17, na outra versão diz, Jesus no Evangelho teve 4 títulos. Captamos isso. O filho de Davi, herdeiro do trono. Filho de Abraão, o dom real. E ele escreve realeza em cima. Filho do homem, herdeiro da terra. Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. O dom real. E à esquerda para cima, na margem, há 1, 2, 3, 4 linhas, ou seja, é preciso colocar bem em cima, aí para cima, porque coloca todos os títulos de filho. Filho de Abraão, um traço, herdeiro ao dom real. Filho de Davi, herdeiro ao trono. Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Filho do homem, herdeiro da terra. Filho de Abraão, herdeiro do dom real. Filho de Davi, herdeiro do trono. Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Filho do homem, herdeiro da terra. Agora vejam aqui, na página 66 do livro dos selos, aí ele nos mostra algo aqui, vejam, diz, na metade da página, agora quando o homem foi redimido, ele já não tem desejos de alta educação, nem tem desejo das coisas do mundo, nem da sabedoria do mundo. Ele já não quer escolher dessas coisas, pois Cristo foi sua escolha, e ali terminou tudo isso de escolher.
aqui à esquerda, ele escreve para cima: redimido não tem desejos de alta educação. Redimido não tem desejos de alta educação. Ele já é redimido, já não quer se dirigir a si mesmo, não quer que ninguém lhe trate de convencer onde deve ir ou o que deve fazer. Ele unicamente espera até encontrar a decisão que fez o seu feitor. Vê você? Então ele vai no nome do seu feitor. Quando ele diz que vá, mas o homem que sempre anda em busca da sabedoria diz: essa paróquia está bem, mas lá vão me pagar mais, então irei para lá. Vê você? Essa é a sabedoria. Agora, Adão pecou por causa de escutar o raciocínio da sua esposa, ao invés de se manter com a palavra de Deus. Assim Adão pecou. Sua esposa se colocou a raciocinar com Satanás. Depois lhe ofereceu o produto a Adão. E ele soltou a palavra e se vendeu. Ele também perdeu sua herança, quando perdeu o companheirismo e os direitos à vida eterna. Recorde o que Deus lhe disse, porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Então, quando perdeu sua vida, também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha controle completo e supremo da terra. Ele era o Deus da terra. Embaixo ele escreve aí: Adão é igual o Deus da terra. Pois é o Deus do universo, de tudo, mas seu filho tinha que estar, mas seu filho tinha essa terra sob seu próprio domínio. Ele podia falar, podia nomear, podia parar a natureza, podia fazer o que desejava. Mas quando fez isso, então perdeu sua herança. Agora Adão podia dizer: mova-se este monte daqui para lá. E assim acontecia. Adão podia dizer: mova-se essa árvore de lá para cá. E assim acontecia. Porque ele tinha controle completo e supremo como um Deus menor, sob Deus nosso Pai. Porque ele era um filho de Deus. Porque era um filho de Deus. Não seria possível subir aqui e pregar uma mensagem muito tremenda? Aí à esquerda, ele escreve para cima: passe daqui para lá. Terceira etapa. Apocalipse 11, versículo 3 e 19. Agora tem controle sobre a natureza. Aí vemos Moisés e Elias. Agora, nesses dias falamos que ele tem as chaves do inferno e da morte. Que ele tem as chaves do inferno e da morte. E ele pode colocar aí quem ele quiser e pode tirar quem ele quiser também. E como natureza, o ser humano, vejam, é uma árvore, porque a árvore representa seres humanos. Pode colocar na quinta dimensão quem ele quiser e pode tirar também quem ele quiser. Por isso ele escreve: passa daqui para lá. Terceira etapa. Apocalipse 11, versículo 3. E agora, se o sangue nos limpou e nos redimiu de novo, e hoje? Vê você? Note o que fez o Filho de Deus, o segundo Adão. E ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Vê você? Adão perdeu sua herança na terra. Agora passou das suas mãos à mão daquele a quem se vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus para obter raciocínio de Satanás. Por isso sua vida eterna, seus direitos, a árvore da vida, sua vida terrena e a terra que lhe pertencia, ele perdeu tudo isso e passou às mãos de Satanás. Ele passou isso das suas mãos às mãos de Satanás. Agora isso foi devolvido e foi contaminado, e a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter recebido, a terra. Correto. Vê você? A semente de Adão. Ele escreve Apocalipse 11, versículo 18. E em cima, na margem em cima, ali ele escreve: Filho de Deus é igual, herdeiro dos céus e a terra. Filho do homem é igual, herdeiro da terra.
em duas linhas. Hijo de Deus é igual Filho de Deus é igual herdeiro dos céus e da terra. O filho do homem é igual herdeiro da terra. Agora ele continua dizendo aqui. E para que não haja ciúmes religiosos, Jerusalém será a capital. O Oriente Médio será o Distrito Federal. E o resto das nações serão as nações que estarão recebendo o benefício desse reino. E se unirão a esse reino para receber as bênçãos do céu. E aí estarão os crentes em Cristo como reis. Há um escrito na Escritura de São Mateus 5:35. São Mateus 5:35. São Mateus 5:35. Onde diz nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Isso é num estudo bíblico onde está essa escritura, e em cima, onde diz, nem por Jerusalém, ele escreve, a capital do mundo. Isso em São Mateus 5:35. Porque Jerusalém será a capital do mundo. E aí estarão os crentes em Cristo como reis. São os membros do gabinete de Cristo e seu reino. Estarão como sacerdotes. Esse é o gabinete da ordem sacerdotal celestial, que será colocado nesse reino do Messias. E aí se acabaram já as guerras, as quais vejo aqui um escrito, diz que vem de outra dimensão. Aqui nos deixou num escrito no estudo bíblico, escreve o pacto de paz de Israel, o direito da paz que tem Israel, Jerusalém e toda a nação e cidade e toda a humanidade. O problema da guerra vem de outra dimensão, do reino das trevas. Na solução para trazer a paz vem de outra dimensão, a de Deus, do reino celestial de Deus, o Rei do Universo. Agora ele continua dizendo aqui, recordem que o reino de Deus virá à terra, vai ser estabelecido na terra e consequentemente os membros da Jerusalém celestial, esses que têm a cidadania no céu, na Jerusalém celestial, vão estar na terra governando com Cristo, e também são juízes, pois o apóstolo Paulo disse, vocês não sabem que os santos julgarão o mundo e até os anjos? E se os santos vão julgar o mundo e até os anjos? Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 em diante. E agora vejam vocês, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será um, Jeová será um e um o seu nome. E vejam aqui neste escrito, onde diz, atrás de um estudo bíblico, Cristo vai estar se revelando através do seu anjo, como a raiz e geração de Davi, e dará a chave de Davi, a revelação do reino de Deus, de Cristo, vai dar a pedrinha branca com um nome novo, vai escrever sobre seu anjo o nome de Deus, da cidade de Deus e nome novo de Jesus. Lhe dará a comer da árvore da vida, e ao comer será transformado e depois todos os escolhidos. Agora vejam que a Israel também lhe será mudado o nome. Vejam aqui, neste escrito que nos deixou, diz assim como, isso num caderno, assim como apareceu o anjo do Senhor a Jacó e o abençoou falando o nome novo, ao mudar o nome, como abençoou mudando o nome.
Assim também virá o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo em carne humana, falando ao Israel celestial. Página 134 do livro dos selos. O Espírito Santo encarnado que estaria abençoando o Israel celestial. E tem que estar encarnado em um homem, falando ao povo. Não muitas pessoas, tem que ser um só. Não pode ser muitos. Deus sempre falou por um só. O Espírito Santo em carne humana, falando ao Israel celestial, a igreja noiva, o nome novo de Jesus e nome novo para a igreja noiva de Cristo. Ao se unir a Cristo, seu esposo, e herdar o nome de seu esposo. E depois fará o mesmo ao Israel terreno. O mesmo que faz com o Israel celestial fará com o Israel terreno. E revelará seu nome eterno e mudará o nome a Israel. Lhe dará um nome novo. Agora, a Israel, essa notícia é dada neste tempo, que não se chamará Israel. Se chamará do nome novo do Senhor. Agora, onde isso está nas Escrituras? Porque tem que ter uma base escritural. Isaías 62. Aí vemos essa promessa para Israel. Versículo 1 em diante diz: por amor de Sião não callarei. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E a boca de Deus do Eterno são seus profetas. Agora ele continua dizendo aqui: a humanidade vai conhecer o nome eterno de Deus, pois vai conhecer o nome do Rei. No Rei estará o nome eterno de Deus. E Deus estará reinando por meio do Messias, do ungido, do Cristo. E vejam aqui. Nos diz em uma escritura de Ezequiel 48:35, onde essa escritura diz: e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. Jeová está presente. E ele escreve do lado o nome de Deus encarnado. Agora, continua ele dizendo, e consequentemente, as diferenças religiosas que há entre grupos religiosos e também entre nações vão desaparecer, porque já quando a pessoa tem o conhecimento da verdade, não há muitas verdades. Quando todos alcançarem o conhecimento da verdade, todos crerão no mesmo Deus, na mesma forma. Será um. Deus será um para todos, e todos serão para um só Deus, que estará reinando sobre toda a terra através do Messias. Veja aqui na mensagem: futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Ao final, num cântico que ele ali cantou, na página 71, vejam, diz: e suas glórias lá verei. Que regozijo será quando vir meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. Esse é o cântico, seguramente o cântico que diz: quando minhas lutas terminem aqui. Lembram desse? Quando vir meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. E escreve:
são ouro refinado. manso será el Ó, oso, y manso dócil será o urso e doce será o lobo. E o leão acostará-se deitará com o cordeiro, ó sim, e os animais selvagens pelo menino guiado serão. E ele escreve do lado, por Moisés e Elias. Mudado serei, mudado da criatura que sou. Oh, sim. Para mim, algum dia no vale haverá paz. Ó Senhor, rogo que no vale haverá paz. Nem verei mais aflição, nem mais tristeza, nem mais angústia. E para mim no vale haverá paz. E ele escreve, o vale. Nosso rei invisível nessa manhã será manifestado. Por isso ele disse, quando este Espírito Santo que temos, o que sai em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estaria o que? Manifestado o Espírito Santo. Encarnado. Agora ele continua dizendo, esse reino do Messias está assinalado em Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, onde diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e será seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vejam como Isaías descreve o Messias, o rei que se sentará no trono de Davi. E ele continua lendo a escritura de Isaías capítulo 9, do aumento do seu império, dilatado em aumento, aí na escritura, ele escreve extenso, em cima de aumento extenso. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora veja aqui também. Tem um escrito onde diz o judaísmo ou religião hebraica e sua restauração para ser a religião de todas as nações do reino do Messias, messiânico, e o eterno será um, e o seu nome. O reino de Davi, como reino casa, ou o templo de Deus, para Deus morar nesse reino e governar sobre Israel e sobre todas as nações. Jerusalém será a cidade-templo e trono de Deus, e será o lugar santíssimo desse reino do Messias. Deus acenderá a lâmpada de Davi e descendente como rei. Esse é a vara, é o rebento que sai do tronco de Jessé. Agora vejam que é Jerusalém, o lugar santíssimo desse reino. Por quê? Porque Deus estará habitando aí em toda a sua plenitude. Agora ele continua dizendo, ou seja, que será uma obra de Deus. E todos que estarão trabalhando nesse projeto divino da restauração do reino de Davi, que será a restauração do reino de Deus na terra, estarão trabalhando no projeto divino para o reino de Deus na terra. Os que estarão braço a braço para que essa restauração e esse estabelecimento seja uma realidade na terra, pois estarão onde? Na Nova Jerusalém, ali reinando. Mas é preciso realizar um trabalho. Primeiro ele está estabelecendo esse reino na alma, no coração. Mas agora vejam vocês que aí você luta para que seja estabelecido em você esse reino como indivíduo. Mas para estabelecê-lo no planeta Terra, esse reino, pois é preciso trabalhar, é preciso fazer algo. Não pode estar com braços cruzados, falando desde a arquibancada. Mas que tem que ser uma igreja em ação, trabalhadora. Agora continua dizendo. Também vocês podem ler a palavra do anjo dadas à Virgem Maria quando foi dito que ela teria um filho e que seria chamado Filho de Deus e que Deus lhe daria o trono de Davi seu pai e reinaria sobre a casa de Jacó para sempre, ou seja, que Cristo é o herdeiro ao trono e reino de Davi. Esse é o reino que o anticristo, a besta, o homem de pecado,
ha deseado, y vean ustedes aquí, desejou, e vejam vocês aqui, ellos dicen que el eles dizem que o milênio ya está. já está. Miren, aquí él lo dice, Veja la aqui, página ele diz na página 226 226 de las edades, das eras, editado, diz, así que la iglesia y el Estado assim que a se igreja casaron. e o Estado se La casaram. iglesia se unió con A ídolos, igreja se uniu con com la fuerza ídolos, del Estado com a força do Estado Ellos respaldando-os. sintieron Eles que ahora sentiram el reino que agora o había venido reino y la voluntad tinha de vindo e a Dios había vontade sido de Deus ejecutada en tinha la sido tierra. executada na terra. Com razão, a Igreja Com Católica razão, a Romana Igreja Católica não está Romana esperando a venida não del está Señor esperando a Jesús. vinda do Senhor Jesus. Eles Eles não são de los que creem en el não milenio. são dos que creem no Eles não milênio. creem en ese reino. Vem, não creem nesse reino. Eles têm um Eles milênio aqui mesmo. têm um milênio aqui mesmo. El Papa está O reinando Papa ahora está mismo, reinando agora y Dios mesmo. está reinando en E él. Deus Eso está es lo que reinando dicen. nele, isso é o que dizem. Assim que quando ele viene, Assim según que quando ellos, ele vem, segundo eles, tiene que ser quando tem a que tierra ser nueva quando y a los terra cielos nova e nuevos os sean céus novos preparados. forem Pero ellos preparados. están equivocados. Mas eles estão equivocados. Aquele Papa Aquele es la Papa cabeza de la é a iglesia cabeça falsa. da igreja E, falsa. em verdade, vai E haver um realmente milênio. vai ter um milênio. Pero mientras Mas eso enquanto isso está sucedendo, está él no acontecendo, participará ele de não ello. participará Ele estará disso. Ele estará em alguma outra parte. Ahora aquí mismo en las edades más adelante, Agora aqui en la mesmo nas eras mais adiante, na 427, abajo, 427 embaixo, abajo dice, 427 embaixo diz, ahora recuerde, agora recorde, foi Roma pagã imperial, a qual caiu por la espada. Pela espada. Pero foi curada sua chaga de morte, Mas foi quando curada se sua unió chaga con de la morte iglesia quando se uniu com a cristiana igreja nominal de cristã Roma. nominal de Roma. Aí à direita escreve la Aí à cabeza direita ele herida escreve de a muerte. cabeça ferida de morte. E incorporou o Que paganismo, incorporou o ao paganismo ao cristianismo. cristianismo. E nisso se tornou o Santo Império Romano, o qual permaneceria até que viesse Jesus para destruí-lo. Mas Roma não está lutando sozinha. Suas filhas estão ao seu lado. E ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Isso pode parecer muito imaginativo para muitos, mas realmente está à plena vista para todos, porque as igrejas ainda estão agora controlando a política. E no tempo oportuno manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Aí ele escreve à direita para cima em duas, três frases. Roma será a cabeça do movimento ecumênico. Roma será a cabeça do movimento ecumênico. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, mesmo que as pessoas não imaginaram assim. Isso é correto, porque em Apocalipse 17, 3 ao 6, a palavra diz que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. E à direita ele escreve quarto império. Esse é o império dos pés de ferro e barro de oleiro. Esta igreja romana lo está haciendo. Essa igreja romana está fazendo com o sistema mundial de igrejas sob seu domínio. Roma tomará o controle. E essa imagem, o sistema de igreja, será obediente a Roma. Porque Roma controla o ouro do mundo. E vejam como tudo vai. Vejam a guerra, veja essa guerra que está se realizando lá. Como impactou o petróleo e tudo isso. Então, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas. Ou estar à misericórdia dos elementos, ou seja, à mercê dos elementos. Ele escreve à esquerda a marca da besta. Porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do Sistema Mundial de Igrejas, o qual é o trinitarismo, etc. E a marca na mão significa cumprir com a vontade da igreja.
Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Ele escreve Apocalipse 17, 14 à direita. Esse é o aperto. Essa imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine. Isso vai entrar. E aí vamos ver, como dizemos, quem tem a calça em seu lugar, quem tem o cinto bem ajustado, quem vai ser o mais macho aí. Aí vamos ver. Aí vai se provar quem é quem no aperto. Seus ministros serão proibidos de dar consolo e verdade aos que a necessitam. Vejam, até isso será proibido. Mas antes de que o anticristo se apodere completamente em pessoa deste sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia do Cordeiro. Agora, depois disso, se torna em perseguição para os 144 mil e para as fátuas. Agora, veja, em cima ele escreve aí na margem a marca da besta na testa e na mão. E ele escreve a besta é igual o Império Romano. A prostituta é igual à Igreja Católica Romana. A marca da besta na testa e na mão. A besta é igual ao Império Romano. A prostituta é igual à Igreja Católica Romana, a qual será destruída. Vejam neste escrito aqui, nos deixou aqui, onde diz, num caderno ele escreve, depois do anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo se encontrará com Israel, e 144 mil hebreus se agarrarão dele, e não soltarão até que os abençoe, para poder enfrentar ao Esaú atualizado. Esaú atualizado é Roma. E isso no livro dos selos, ele nos diz ali, na 359, que eles se agarrarão desse agarrarão desse anjo antes de começar a grande tribulação. Página 358 abaixo diz, página 358 embaixo diz, note que com o tempo Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Assim é também com Israel. Jacó significa Israel, porque seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, a mentira e de outras maneiras, porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra porque tinha esse desejo. E no caminho se encontrou com Deus e seu nome foi mudado. Mas nesse tempo ele estava muito preocupado porque temia Esaú, quem o estava perseguindo. E note no dinheiro, aí embaixo ele escreve mudança de nome. E isso já o vimos, que será mudado o nome de Israel. E note no dinheiro. Igual como será neste dia quando os judeus fizerem pacto financeiro com Roma. E escreve aí o pacto com Roma. Agora, Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também Roma não necessita, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. E ele escreve por Mussolini, Stalin e Hitler. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu. E em cima ele escreve na margem, o anjo é igual Moisés e Elias. Moisés e Elias nesse instrumento, nesse véu de carne, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo disse, tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. E ele escreve à direita para cima, o dia é igual
o milênio. E no dia está por aparecer, escrevi milênio, sétimo milênio. Mas Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças. Mas, quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. E escreve várias escrituras aí, Apocalipse 11, 10, 11 do 3 ao 7, 7 versículo 2, 10 do 1 ao 7, e 11 também, Lucas 17, 30. Isso sucede justamente antes de começar. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Antes de começar a grande tribulação, todas essas coisas têm que se realizar. Quão formoso estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora aqui neste escrito, vejam, ele diz, volto a ler desde o começo este parágrafo. Depois o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo se encontrará com Israel e 144 mil hebreus se agarrarão dele e não o soltarão até que os abençoe, para poder enfrentar o Esaú atualizado, que é Roma, a besta, a qual quer a bênção da primogenitura como nação. Vem que quer essa bênção e chama a sua nação Roma, a cidade eterna, mas será queimada com fogo atômico. Apocalipse 17, versículo 16, 17, 6, 18, 24, 18, 8, 18, 18. Porque nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra, como também todas as nações que derramaram sangue de filhos e filhas de Deus e de profetas. Toda a Europa, onde passou o Espírito Santo e foi manifestado nesses mensageiros. Agora ele continua dizendo, da mesma forma em que Deus o Pai fez com Cristo, o qual Cristo tinha feito também ao sumo sacerdote, tinha dito também ao sumo sacerdote, aos membros do Sinédrio, os anciãos de Israel, quando perguntou o sumo sacerdote: és tu o Cristo? És tu o Filho de Deus, o Cristo? Diga-nos, e não nos atormentes mais. Cristo disse, já o disse. São Mateus capítulo 26, versículo 63 em diante diz, mas Jesus guardou o silêncio. Aí ele está lendo essa escritura, mas Jesus guardou o silêncio. Então o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E ele diz, isso depois foi cumprido. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. E diz, ou seja, uma verdade que está revelando, ou seja, está revelando a ele. Uma verdade que está revelando é conceituada uma blasfêmia. Como será quando o vencedor disser que se sentará com Cristo em seu trono? Seguramente vão pensar muitos que está blasfemando, que é uma blasfêmia e que é um falso profeta, o mesmo que pensavam de Jesus, de quem se sentou com o Pai no trono celestial. Agora vejam, deste tema, ele nos falou também na mensagem à era que coroa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e foi em 25 de abril de 2009, e ele ali nos diz, nos falando dos filhos de Zebedeu, quando queriam o posto à posição de sua mão direita e da sua mão esquerda,
E ele diz, está lendo dessa escritura, ele disse, na verdade do meu cálice bebereis e com o batismo que estou para ser batizado, sereis batizado, mas os sentá-los, à minha direita e à minha esquerda, não é meu dá-lo, mas àqueles para quem está preparado pelo meu Pai. Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 23. Ou seja, que essa posição já está preparada pelo Pai para alguém, mas não era para eles. Ele já tinha dito no capítulo 19 que iriam se sentar em 12 tronos. Já estava dizendo a posição de vocês em 12 tronos e queriam algo mais. Mas eles não estavam conformados com eles terem um trono, mas eles não estavam conformados com eles terem um trono. Já queriam o do Senhor. Vamos ver ali, isso está em São Mateus capítulo 19. Vamos ver isso está em São Mateus capítulo 19, onde está essa ocasião. Verso 27. Versículo 27. Diz, entonces respondiendo Pedro le dijo. Respondeu-lhe Pedro. Esto fue cuando le dio. Isso foi quando ele deu essa posição a eles dos tronos. E aqui nós deixado todo. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros. Agora vejam aqui, ele embaixo, ele escreve a nova geração em e do reino milenial de Cristo e o novo reino. A nova regeneração em e do reino milenial de Cristo e o novo reino. E embaixo, aqui ele escreve a teocracia, assim também para o Israel celestial e para o reino milênio com os gentios. Assim também para o Israel celestial e para o reino milênio com os gentios terá os 7 anjos e o seu anjo e os 7 anjos dispensacionais. Terá os 7 anjos e o seu anjo e os 7 anjos dispensacionais. Agora ele continua dizendo, recorde que quando Cristo foi julgado, em São Mateus capítulo 26, versículo 62 em diante diz, e aí nessa mensagem que fala, e toca essa parte desse juízo, ou dessa forma, porque nem foi um juízo, um julgamento justo. Em São Mateus capítulo 26, verso 62 em diante diz, levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. No livro de citações, vejam na página 17. Aqui nos fala no parágrafo 127 o que é o poder de Deus, essa mão direita, vejam, diz, sentado à mão direita à destra da majestade. O que quer dizer mão direita? Não que Deus tenha uma mão direita e que alguém está sentado nela. Mão direita significa o poder e a autoridade. Tem a autoridade de todas as coisas no céu e na terra.
E à esquerda desenha uma pedra angular, em cima de começando o versículo, e escreve embaixo da pedra angular, escreve Miguel. E em toda a parte de cima do parágrafo escreve: a mão direita é igual poder e autoridade. A mão direita é igual poder, autoridade. Agora ele continua dizendo: uma revelação muito grande ele está dando aqui, mas vejam, recorde que uma revelação muito grande você pode dar a alguém, e se não for um escolhido, veja o que acontece. Agora, antes de continuar ali o que ele diz, veja o que acontece aqui na mensagem: a semente não herda com a palha. Aqui nos diz na página 10 dessa mensagem. Diz, por isso é que o rapto será diferente, e será somente para a semente real de Abraão. Não pode vir por semente carnal natural da igreja. Terá que ser a semente real da palavra de Deus por Abraão, a semente real. Por isso o rapto tem que ser primeiro, porque recorde, os que estamos vivos e permanecermos, não estorvaremos ou impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Os que estivermos vivos e permaneçamos, seremos tomados juntamente com eles e nos juntaremos com o Senhor no ar. Note, e de novo está escrito: e o resto dos mortos não viverão até passados 1000 anos. Portanto, eles não herdarão juntamente, eles não estarão juntos no rapto. Absolutamente há uma igreja natural e uma igreja espiritual, uma igreja carnal, uma igreja espiritual. Escreve à esquerda rapto, a trombeta de Deus. E vejo aqui na frente ele escreve: o rapto é igual somente para os que têm a revelação. Aí não entra mais ninguém. Quem não recebe a revelação dos trovões e não crê na revelação que Deus está dando por meio do ensinamento sob carpa, sob tenda, para falar claro, quem não crê nessa revelação que está sendo dada, não fará o rapto. Tão simples assim, porque aí é onde está a fé para ser transformado. É o que ele disse, que numa grande carpa catedral estaria sendo dada a fé de rapto. Agora veja atrás também, ele escreve aí: o rapto é só para os que têm a revelação. Agora vejam, se não é um escolhido, miren o que vai passar. E aí vai dizer ele o que vai passar. Se não é escolhido, veja o que vai acontecer. Então, ele vai dizer o que vai acontecer. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes. E vamos ver o que diz Levítico capítulo 21, versículo 10. E diz sempre quem rejeita a verdade revelada sempre vai fazer algo contra o que está escrito. E aí? O sumo sacerdote fez algo que não podia fazer, rasgar as suas vestes. Veja o que diz Levítico: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestimentas sagradas, não desgrenhará os seus cabelos, nem rasgará suas vestes. E por não crer, vejam, por não crer na verdade revelada, fez algo contra o que estava escrito. Continuamos aqui no versículo 65 de São Mateus 26. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Uma revelação tão grande, agora está dizendo que blasfemou. Como vão dizer quando quem vai se sentar com Cristo em seu trono disser, naquela mensagem, que foi em 2009, 8 de agosto, e essa foi 25 de abril, isso disse primeiro e depois disse o outro.
Como vão dizer? Quando quem vai se sentar com Cristo em seu trono disser? Vão dizer o mesmo. Os que não vão crer. Mas os que vão crer vão dizer: essa é uma revelação muito grande que Deus está nos dando. E graças a Deus por essa revelação. E isso vai ser dessa maneira, diz ele aí. Isso vai ser dessa maneira. É a posição que queriam Tiago e João. E nessa tarde, eu lhes digo que desde agora me verei sentando-me no trono de Davi. E nessa hora, Israel, que me escuta, eis teu rei que se sentará no trono de Davi. Agora o que dirão? Os que não têm a revelação poderão dizer: este disse uma blasfêmia, este é um falso profeta. Mas foi profetizado que isso seria da mesma forma, assim como na primeira vinda do Senhor ele disse que me verei sentando-me no trono do Pai. Hoje eu digo, eu me sentarei no trono de Davi com todos os escolhidas de Deus. Agora ele continua dizendo: que mais necessidade temos de testemunhas? Eis agora mesmo ouviste sua blasfêmia. O que vos parece? E eles responderam, o concílio do Sinédrio, disseram: é réu de morte, já em seguida, para matá-lo. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam. E ele diz, ou seja, cuspiam, davam com o punho, outros davam com a mão aberta, ou seja, um abuso grande a um homem que está dizendo a verdade. Dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem foi quem te bateu? E para cúmulo, zombando. Agora vejam neste escrito que ele nos deixou aqui. Nessa escritura, ele escreve do lado dessa escritura: golpearam o acusado e o condenaram sem ter um advogado. E assim violaram seus direitos. Foi abuso de poder. Discriminação. Genocídio potencial contra toda a sua descendência. Dele zombaram. O denigriram. Escarnecido. Afrontado. Cuspido. Agora ele disse que se na árvore verde fizeram isso, o que não fariam na seca? Essa escritura, se a tem, eu não a tenho anotada aqui, para dá-la também. Se na árvore verde fizeram isso, o que não farão na seca? Lucas 23, versículo 31. É onde nos diz, vamos ver. Lucas 23, versículo 31. Versículo 29, pois virão dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Pois se no madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Vê? Agora ele continua dizendo aí, sempre os incrédulos são zombadores. Isso. Foi assim e é assim. Sempre os incrédulos são zombadores. E quando você vê que uma pessoa zomba da palavra, das coisas de Deus, essa pessoa é um incrédulo. Mesmo que diga que ele crê de outra forma. Sim, crê em forma negativa. Mesmo que diz que crê de outra forma, ele diz sim, crê de forma negativa. A incredulidade é crer contrário à verdade. Agora vejam vocês isso. Não desanimou Jesus, mas que o melhor ele
seguiu em frente para a meta, para cumprir a obra pela qual Deus o tinha enviado. É como aqui na mensagem, coisas que hão de ser, na página 29, vejam, diz: como o sol sobe de manhã, você não pode olhar na natureza, a não ser que testifique de Deus. Você não necessita nem a Bíblia para saber que há um Deus. O pequeno sol nasceu como um fraco bebê. Das 7 vai e começa a ir à escola. Às 10 ou 11 está fora. Às 12 está em sua força. Às 3 da tarde está ficando velho. 7, 8, 6, 5 ou 6 horas em ponto da tarde está com os ombros caídos e morre. É o fim dele, não. Ressuscita de novo na manhã seguinte. Uma vida, morte, sepultamento e ressurreição. E ele escreve hoje: olha as folhas virem na árvore. Sobe uma boa e fina folha, traz sombra, dá frutos. O seguinte, a primeira coisa que você sabe, vem outono e fere com a morte, desce exatamente para baixo nas raízes, no chão outra vez. É o fim disso. A próxima primavera, ela retorna outra vez para testificar. Já estamos em primavera. Começou finais de março. Essa é vida perpétua. Mas, irmão e irmã, nós temos vida eterna. Nós temos vida eterna através deste grande que veio e se foi, para poder nos preparar um corpo. E essas dores de crescimento sentimos como vocês mulheres se sentem condenadas do que vocês fazem. Vocês homens que dependem da doutrina de seminários e demais, todos vocês querem dizer: eu recito este credo, faço isto, mas há algo aqui embaixo, quando você vê os olhos dos cegos abrirem, os surdos, cegos, todas essas coisas que foram prometidas. Ver a palavra pregada em seu poder, ver uma prostituta da rua se transformar em uma dana, ver um bêbado sair dali e ser um verdadeiro santo de Deus. Vê algo, uma vida, e você começa a sentir: bom, talvez eu não deveria fazer isso, mas vê o que é isso? É algo que seu corpo mais além está necessitando. Por isso, quando dizemos: eu não era o mesmo que era ontem, nem antes de ontem, nem há um mês atrás, nem um ano, nem 2 anos. Vamos para essa estatura do varão perfeito. E dia a dia vamos melhorando. Não piorando, vamos melhorando. Para refletir completamente a dimensão divina. Porque você não deseja refletir a quinta dimensão. Ele nos deu exemplo, ou a história, porque ele foi aos 2 lugares. Ele foi à quinta dimensão e foi à sexta dimensão. E você já sabe o que viu na quinta dimensão. Como estavam as mulheres ali, como estavam os homens, e na sexta dimensão também. Como estavam os homens e como estavam as mulheres. O Filho de Deus vai cada vez se aproximando para refletir a dimensão divina. Vamos, mas Deus tem as vitaminas direto aqui, para cada isca desse corpo. Jesus foi preparar um lugar no seio de Deus, sim, Senhor. Um pequeno embrião, filho de Deus. Um pequeno filho ou filha de Deus. E ele escreve aí: vitaminas para o corpo. Vitaminas para o corpo celestial. Jesus somente pediu uma coisa em sua oração ao Pai. Você sabia o que foi isso? Uma coisa depois de todo o seu sacrifício que ele fez aqui na terra. A vida que ele viveu, o caminho que ele andou. Ele pediu uma coisa: que onde eu estiver, eles também possam estar. Ele pediu pelo nosso companheirismo. É a única coisa que ele pediu do Pai na oração. O seu companheirismo para sempre. Se você quer ler isso em São João 17, ou versículo 24. Então,
Quanto mais deveríamos desejá-lo, se ele, agora escutem, se você realmente é nascido do Espírito de Deus, isso significa tudo para você ver, não é algum livro de regras. Você não vive por algumas leis e demais. Você vive pela graça de Deus. O Espírito de Deus. E nesse companheirismo. E esse companheirismo que ele desejou com seus filhos e para seus filhos é o que todos e cada um de nós estamos tendo. Companheirismo ao redor da palavra. E depois, nesse glorioso reino milenial, depois da ceia das bodas do Cordeiro, teremos esse companheirismo também. Portanto, em frente, filhos e filhas de Deus, pisando com vossos pés e deixando essa pegada, como disse ali na mensagem de Josué, o grande guerreiro, conquistando nossa terra, a terra prometida do novo corpo. Há um trabalho que você, como escolhido, tem que fazer. O vencedor se sentando no trono do reino de Davi. E já vimos. Quem é que se sentará nesse trono, nesse reino? E vimos também quem é o povo que estará, a igreja noiva, sentada também lá, reinando pelo milênio e a eternidade. Todos e cada um de nós, os que estão conectados também através do satélite Amazonas, internet, e também os que estarão lendo este ensinamento sob carpa, sob tenda. E podemos cantar o cântico A Noiva se vai, porque já estamos muito, mas muito perto desse glorioso evento, o qual foi prometido que seria sobre a terceira etapa, onde ele disse, olhe como se move a ressurreição. Veja, a ressurreição estaria se movendo nesses dias do cumprimento da terceira etapa. Podem ficar em pé, por favor, e cantamos este cântico, A Noiva se vai. Tudo estará bem. Tudo está bem. Em tempo presente. Tudo está bem. Se va, todo estará bien, no hay que temer al lado de nuestro José. La novia se va, preparándose está, con su vestidura lista, la novia se va a la cena de las bodas del Cordero. El esposo prometió los llevará y la novia ya se está preparando, porque Dios muy pronto nos transformará. La novia se va, todo estará bien. El esposo ha venido y su novia preparándose está. La novia se va, todo estará bien. A la cena en el cielo nos iremos conocer. Qué hermoso es saber que formoso é saber que usted y yo que você e eu nos vamos de esta tierra pronto. nos vamos dessa terra em breve.
3 anos e meio a ceia das bodas do Cordeiro e depois regressaremos. Quando a pessoa diz a noiva se vá, eu sou um dessa noiva. Eu me vou contigo à ceia das bodas do Cordeiro. Eu em pronome pessoal. Eu fulano de tal. Eu me vou. Eu me vou contigo. Porque tu prometeste. E eu criei. Com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, que eu irei contigo à ceia das bodas do Cordeiro e continuarei tendo companheirismo lá, com meus irmãos e contigo, Pai. O verbo, a grande teofania. Vejam nessa mensagem. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena diz somente um pouquinho. E seremos convocados. Veja, ele estava vivendo na 7ª era. E ele dizia somente um pouquinho, falta pouco. E ele escreveu em cima, a 8ª era. Então virá o rapto. E ele escreve a trombeta do jubileu. E em cima de rapto na pedra angular, uma pedra angular. Como Enoque, somente um grupo pequeníssimo será arrebatado. Então o remanente da semente da mulher, que guarde os mandamentos de Deus dos judeus, tem o testemunho de Jesus Cristo, os gentios, serão caçados como cachorros e darão suas vidas por testemunho. Essa é a perseguição desse aperto, que será para a igreja noiva e depois se converterá numa perseguição para as fátuas e os 144 mil. Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, para começar a lua de mel, começará a lua de mel. E então, o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos. E depois, ao final dos 1000 anos, houve um juízo. E escreve, 7ª era, mostrando que Cão estava na arca. E que Cão ainda está aí no remanente. Os que ouviram e o rejeitaram terão que ser julgados. Agora concede, Senhor, que nós não seremos considerados entre eles, mas que estaremos no chamado à ceia das bodas, porque nós reconheceremos Jesus entre nós hoje. Estamos entrando com Ele, fora do mundo nele. Permita-nos caminhar nessa cidade, sair com Ele. Estou envelhecendo, Senhor. Não tenho muitos sermões mais para pregar. Estou certamente confiando em Ti. Estou buscando essa cidade, como meu pai Abraão a buscou. Há algo em mim que me diz que isso vem. Senhor, estou tratando por todo lugar de espalhar a luz. E a luz é a palavra. Não deixes que nenhum deste, Senhor. Quão maravilhosamente me revelaste isso a um momento dessa circunferência de como 1.500 milhas, só uma aqui e outra ali, hoje estão juntamente estabelecidas. Eles estão reunidos em um pequeno lugar, esperando que apareça essa cidade. E ele escreve, espalhar a luz. E a direita escreve, num pequeno lugar, esperando a cidade. Professamos que somos forasteiros e estrangeiros. Estamos desterrados. Os pagãos, o mundo ri e zomba e critica. As denominações religiosas ridicularizam. Mas não somos movidos por tais coisas. Faça-nos parte da palavra, Senhor, imutáveis. Acontecerá nos dias finais que nós possamos ser, Senhor. Mostra-nos, Senhor, possamos ser considerados entre eles. Levante-nos.
Rapta-nos, Senhor, e nos leve contigo à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. É uma promessa e Ele é fiel para cumpri-la. A noiva se vai, tudo estará bem. El pueblo hebreo verá, todo estará bien, sellados serán y al reino eterno entrarán. El pueblo hebreo verá, recogiéndose están con el sello del Dios vivo. El pueblo hebreo verá al Mesías prometido en este día, que a su reino Él prometió los llevará. Y la novia ya se está preparando, porque Dios muy pronto nos transformará. La novia se va, todo estará bien. El esposo ha venido y su novia preparándose está. La novia se va, todo estará bien. A la cena en el cielo nos iremos con José. La novia se va, todo estará bien. El esposo ha venido y su novia preparándose está. La novia se va, todo estará bien. A la cena en el cielo nos iremos con José. A la cena en el cielo nos iremos con José. La novia se va. E ele diz mais à frente, mais adiante, essa é a identificação da presença do Rei Eterno. Crês agora com todo o teu coração? Agora ele certamente fez um anel ao redor deste edifício. Crês com todo o teu coração? Crês que estás em sua presença? Agora, creia e aceite que és da delegação para este reino. E ele escreve o Rei Eterno. E ele diz aí, levante sua mão. Somos dessa delegação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa obra de reclamação. Eis, Pai, tua delegação e os que estão através dessa transmissão. Eis, Senhor, teus delegados. Eis teus filhos, Senhor. Eis teu povo, os quais reinarão comigo e contigo no milênio e por toda a eternidade. O vencedor sentando-se no trono do reino de Davi. Foi para mim uma grande bênção e privilégio muito grande poder estar nessa ocasião com vocês, trazendo este ensinamento sob carpa, sob o tema o vencedor sentando-se no trono do reino de Davi. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos
do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Conosco novamente, nosso apreciado irmão e amigo, o missionário internacional Miguel Bermudes Marim. Passem todos. Muito boa tarde. Deus os abençoe.